No princípio, Deus criou os céus e a terra. Assim começa a Bíblia. Começa com uma explicação, com uma verdade de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós ouvimos e sentimos. Deus criou os céus e a terra. E como que Deus criou os céus e a terra? Será que Ele pegou alguns caminhões, algum material e foi fazendo? Na verdade, Deus criou tudo que existe falando. Deus fala e as coisas acontecem. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus falou e a luz apareceu. Além disso, não é difícil decorar o que Deus fez em cada dia da criação. Não é difícil de lembrar. Querem ver? Primeiro Deus prepara o ambiente, o lugar. Depois Deus prepara e cria os habitantes deste lugar. Eu vou pedir para a Marceli só passar o slide, tem um desenho aqui. Vejam só. Olhem só como não é difícil. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. Aí houve luz. E Deus fez separação do dia e da noite. Então Deus criou no primeiro dia a luz e a noite, as trevas. No primeiro dia. Aí olhem para baixo. No quarto dia, Deus foi criar e criou os habitantes deste lugar. Né? No primeiro dia seria uma ideia do espaço. Foi criado luz e trevas, o espaço. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua, as estrelas. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. No segundo dia, Deus criou o firmamento. O firmamento seria uma separação das águas de cima das águas de baixo. Deus criou as águas e fez separação. Águas de cima e águas de baixo. O que são as águas de cima? O céu azul. Hoje está bonito, né? O céu azul e as nuvens, as águas de cima. E as águas de baixo seriam o mar, os rios e todas as coisas. Lá no quinto dia, olhando aqui embaixo, Deus criou os habitantes deste lugar, do segundo dia. Deus criou as aves dos céus, no quinto dia, e também os peixes, os animais do mar, das águas. Quinto dia. No terceiro dia, Deus disse que apareça a porção seca, ou seja, a parte da terra que não tem água. Isso não é um deserto, pelo contrário. Aí apareceu o que a gente chamaria hoje de continentes. Continentes, a terra. E Deus disse que esta terra produza árvores, vegetações, sementes. Então nascem as árvores aparecem, a porção seca, a terra que nós temos. No sexto dia, Deus disse que essa terra, olha que interessante, que esta terra produza animais. Animais. Então todos os animais que você conhece e que não conhece, aparecem os animais que você conhece, mamíferos, répteis e tudo mais. E aí vem algo diferente. Lá no sexto dia ainda, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Essa pergunta é mais fácil. Deus disse: façamos, vamos fazer. Com quem Deus está conversando? Será que Deus está falando com os anjos que já existem? Pode ser. Deus está falando com os animais? A gente fala com os animais, né? Com quem Deus está conversando? Façamos o ser humano conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está falando com Ele mesmo, porque Ele é 3 pessoas. Deus está dizendo: vamos criar uma criatura que vai ter a nossa imagem e a nossa semelhança, o ser humano.
cada um de nós. E aqui está a grande diferença nossa dos animais. Martinho Lutero chegou até a dizer assim, que nós não somos tão diferentes dos animais. Os animais precisam comer, precisam de água, precisam dormir, descansar, assim como nós. Mas o que tem diferente de mim e de um animal, de você e os animais? A imagem e semelhança do Senhor. Deus quis criar uma criatura que tem a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. E assim como diz o Salmo de hoje, Salmo número 8, o Senhor é grande, é magnífico, e fizeste o ser humano, o homem, um pouco menor do que Deus. A criação mais complexa e mais maravilhosa de Deus é o ser humano. É o ser humano, é a pessoa, uma pessoa. E existe uma frase que eu gosto muito que diz assim, e lembra um pouquinho do Salmo, o ser humano é a coroa da criação. Aí existe a frase que diz assim, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho dele. E é verdade. Somos filhos de Deus, que é o dono de todas as coisas. Mas o que é esta imagem e semelhança de Deus? Às vezes a gente pensa que Deus, então tem braços, olhos, pernas, assim como nós, né? Vai ter, quem sabe, o meu peso, a minha altura, mas não é necessariamente isso. Imagem e semelhança de Deus, que Deus colocou no ser humano, se refere à sua santidade, à sua mente. Deus colocou a mente de Deus no ser humano. O ser humano, ele pensa as coisas de acordo com Deus. Assim, Adão e Eva foram criados. E a pergunta que eu faço agora, essa é difícil talvez, é se nós ainda temos esta imagem e semelhança de Deus, mesmo depois do pecado. Se nós temos esta imagem e semelhança de Deus, mesmo após a queda em pecado. Daqui a pouquinho eu vou perguntar de novo. Mas eu já digo uma coisa. Muitas vezes eu acho difícil ver a imagem e semelhança de Deus em mim ou em muitas pessoas. Um exemplo bem claro, assim, com bastante ênfase, irmãos. Eu não consigo ver a imagem e semelhança de Deus quando eu tenho um ódio, uma raiva de uma outra pessoa, que também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Pensando em espécies, talvez o ser humano é a única espécie que odeia outros seres humanos. Quantas guerras aconteceram por causa disso? Quantas barbáries aconteceram, tragédias aconteceram, porque o outro não tem a minha cor, o outro não é do mesmo país que eu sou, não tem a mesma religião e assim por diante. Aí quando eu vejo pessoas que se odeiam, eu tenho dificuldade de ver a imagem e semelhança de Deus. Eu não consigo ver a imagem e semelhança de Deus quando vejo, por exemplo, um homem que maltrata a sua mulher. Eu não consigo ver a imagem e semelhança de Deus numa mulher que abandona, por exemplo, a sua família, os seus filhos, e vai viver uma aventura e abandona suas crianças. Eu não consigo ver a imagem e semelhança de Deus quando eu vou num sepultamento. Ontem eu fui num sepultamento. E a gente olha para aquela pessoa, que às vezes é uma pessoa boa, maravilhosa, querida, mas está morta, está em cima de um caixão. E aí eu penso, ela tem a imagem e semelhança de Deus? Se ela tem, então significa que Deus está morto? Deus é fraco, que nem essa pessoa? E não é verdade. Deus é santo, Deus está vivo, Deus é justo. Mas então o que aconteceu? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas aí o ser humano escolheu criar o pecado. O pecado é a mancha que nós trazemos à criação.
E o pecado está tão enraizado na criação que lá em Romanos diz que a criação geme e suporta angústias. Ou seja, o homem e a mulher hoje têm o rosto, o jeito e a imagem do pecado, da morte. E se você quer saber o que é pecado, é só se olhar no espelho ou conhecer uma outra pessoa. Não importa quem seja. Você vai ver a pecaminosidade ali. Por isso, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas após o pecado, nós temos agora a imagem e semelhança do pecado. E até mesmo temos a imagem e semelhança de Satanás muitas vezes. Não que o diabo tenha criado alguma coisa. O diabo não é dono de nada. Mas nós lembramos muitas vezes Satanás com nossas atitudes, com nosso comportamento, com a nossa vida. Então nós perdemos a imagem e semelhança de Deus quando nós perdemos a justiça, a santidade que Deus colocou no ser humano. Por isso, nós não temos mais a imagem e semelhança de Deus no que se refere à justiça, santidade. Agora como outra ocasião, nós ainda também carregamos a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança do Criador como criação. Nós ainda somos seres humanos. E tudo que Deus faz é bom. E eu vou explicar isso para vocês compreenderem. É difícil essa parte. Eu falei toda hora aqui que nós perdemos a imagem e semelhança de Deus porque perdemos santidade, perdemos justiça com a queda em pecado. Mas ainda somos criaturas de Deus. Então, por exemplo, naquela história do filho pródigo, o filho perdido que sai de casa, ele pede a herança do pai. Ele é parecido com o pai. Geralmente o filho é parecido com o pai. Ele pede a herança do pai. Ele tem as roupas do pai. Ele tem as mesmas joias que o pai. E aí ele pega aquele dinheiro, vocês conhecem a história, e vai para um país distante, vai viver no pecado, vai se entregar ao pecado. E lá naquele país distante, daqui a pouco acaba o seu dinheiro, vem uma grande crise naquele país, ele passa fome, ele tem a vontade de comer a comida dos porcos, uma lavagem, né? Lá tem uma linguagem bíblica assim para gramas, né? Pastagens, mas ele quer comer aquela coisa ruim ali. E aí ele pensa, vou voltar para casa, e volta para casa, e volta para casa aos trapos. E alguém poderia pensar assim, quando está chegando em casa, voltando, quem é esse homem ali? Eu não conheço ele. Está vestido, mal vestido, está pobre, está desnutrido, não tem nada, não tem absolutamente nada. Quem é esse homem? Era um estranho. Mas o pai conhece, ele é o meu filho. Ele é o meu filho. O pai ainda conhece ele, porque ele ainda tem a imagem e semelhança do pai, mesmo vivendo como um andarilho, como um mendigo, quem sabe. E assim ele voltou para casa. E aí, queridos irmãos, essa é a nossa história. Nós ainda temos a imagem e semelhança do Pai. E o Pai ainda enxerga isto em nós. E Ele constrói de volta esta imagem e semelhança em nós. A Trindade faz isso. O Pai entrega o Filho se entrega por nós na cruz, para conquistar de volta a santidade que perdemos, a justiça que perdemos. O Espírito Santo nos faz crer em Jesus, nos dá a mente de Cristo, nos dá a mente, o jeito de pensar do Senhor. Isso tudo começa quando nós somos batizados. No dia do batismo, nosso batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele dia eu já recebo o que o Pai tem, o que o Filho tem e o que o Espírito Santo tem. Naquele dia eu já recebo a Trindade. Ali começa a reconstrução da imagem e semelhança da Trindade, do Senhor.
E isso começa em Jesus. Jesus tem a imagem e semelhança do Pai e do Espírito Santo. Jesus, então, ele vem para este mundo. Ele morre na cruz por nós. Ele conquista aquilo que Adão perdeu, que Eva perderam. Então, Jesus nos dá de volta a imagem e semelhança da Trindade. De tal modo que o Pai, quando hoje olha para nós, ele enxerga sua imagem e semelhança. Porque nós ainda somos filhos de Deus. Somos suas criaturas. E ainda temos a imagem e semelhança lá do princípio. Não porque nós somos bons, mas porque Jesus nos amou na cruz. Deus, o Pai, enxerga em nós, aqueles que creem, pessoas lavadas pelo sangue do seu Filho e santificadas pelo Espírito Santo. E esta é a vida cristã. Esta é a história da Bíblia. A Bíblia começa no paraíso e termina falando do paraíso. E tem altos e baixos no meio disso. É que nem a nossa vida. Mas de repente, por causa de Jesus, estamos voltando a ser o que éramos. A imagem perfeita do Pai. A imagem perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a nossa vida. Hoje é o dia de ser salvo. Amém.